Vamos ao bloco 3, com duração prevista de 24 minutos. E nesse bloco nós temos a participação da comunidade universitária através dos docentes, técnicos administrativos, os discentes de graduação e pós-graduação, sendo que cada segmento terá uma pergunta sorteada que será respondida a mesma pergunta pelos dois candidatos. Vamos aguardar o sorteio pela comissão eleitoral, que faz apenas uma avaliação, não uma censura em cima daquilo que se propõe o debate, de não termos perguntas ofensivas que fogem às regras desses trabalhos. Os indicativos são bons pelo dado. A primeira pergunta é de docentes. Bom, essa pergunta, como nós falamos, é dos docentes e, por sorteio, quem responde inicialmente é o professor Escúfalo. Considerando o material de divulgação da chapa do professor Francisvaldo, gostaria que comentassem como avaliam a ideia busca de qualidade e não por indicadores de qualidade. Como? Bom, eu acho que... O senhor tem 3 minutos para a resposta, professor Escúfalo. Tá. Vocês me permitem aqui só regular o aparelhinho aqui? Bom, eu não vivo no mundo abstrato. Eu vivo aqui, situado no mundo real. Não fui eu quem inventou índices quantitativos. Toda vez que existem índices qualitativos que forem reconhecidos pela comunidade internacional, nós estamos lá. Estaremos na luta buscando incorporar esses índices para estruturar uma qualidade da universidade dentro desse escopo. Agora, todos os índices, eles medem qualidade. Eles medem qualidade do ensino, porque os meninos fazem prova no ENAD, e inclusive no curso noturno, tirando um dos cursos, todos os demais cursos, e eu tenho aqui já o resultado, são excelentes os resultados do curso noturno. Avaliam a titulação dos nossos professores, avaliam a nossa infraestrutura de biblioteca, avaliam, a infraestrutura de laboratórios, avaliam as publicações e as qualidades das publicações, avaliam a inserção social da universidade, e esses índices não foram inventados por nós. Eu acho que o docente que fez a pergunta, talvez, se ele colocasse uma proposta clara de como a gente poderia fazer essa avaliação qualitativa sem que se use qualquer instrumento quantitativo, ele estaria dando uma grande contribuição à ciência. Talvez merecesse receber até um prêmio Nobel. Então, eu não sei criar índices, eu respeito os índices que têm extrema credibilidade dentro do mundo acadêmico
internacional. Nós estamos nos submetendo à regra do jogo. Ou será que a UFLA vai criar a sua própria regra e deixar que as outras 15 mil instituições de ensino superior que existam no mundo sigam as regras que estão postas aí? Não há como fugir a uma realidade que está posta. Essa é a questão. Já acabou, João? Professor Francisval, mesma pergunta. Considerando o material de divulgação da chapa, gostaria que comentasse como avalia a ideia busca de qualidade e não por indicadores de qualidade. Como? Quando nós colocamos esse item na nossa proposta, a preocupação nossa é que nós não evitemos esforços simplesmente para buscar os índices, mas nós entendemos que o alcançar os indicadores, nós entendemos que nós somos avaliados sim. A pós-graduação tem o seu critério, a graduação tem os seus critérios, mas ao colocarmos esse item na nossa proposta, é para chamar a atenção que o nosso esforço não deve ser simplesmente visando alcançar esses indicadores. Nós entendemos que isso deve ser uma consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho bem orientado. Isso então não pode ser como na indústria, onde a gente trabalha em situações de engenharia reversa. Você desmonta um determinado produto para reconstruir, para copiar, vamos dizer assim, aquele produto. Ao colocarmos esse item no nosso programa, é para mostrar justamente isso aí. Nós não podemos basear ou fundamentar a nossa condição aqui em alcançar indicadores, mas nós devemos sim trabalhar na qualidade, trabalhar em condições para que, alcançando essa qualidade, certamente nós vamos alcançar outros indicadores, nós vamos alcançar situações melhores. E quanto aos indicadores qualitativos, professor, seria interessante também olhar, tem áreas específicas que trabalham com isso, que é a área de conhecimento, inclusive. Então, é importante aí ter conhecimento também, que não é só o quantitativo que avalia. Nós temos outras possibilidades também de avaliar por meio de indicadores qualitativos também. Pergunta sorteada a seguir é do segmento de técnico administrativo. Quem responde a pergunta é o professor Francisval. E posteriormente o professor Escofro também a mesma pergunta. Quais são as suas estratégias para buscar recursos extras para o curto prazo 2016-2017? Nós temos deixado muito claro nas nossas visitas, nas nossas conversas, que o nosso projeto, nós entendemos que a UFLA é maior do que qualquer um de nós. A UFLA, ela é acima de qualquer um aqui dentro. E nós entendemos que aquele que está ocupando o cargo de reitor, ele tem condições sim de buscar esses recursos. Quanto às estratégias, vou mencionar inclusive um caso voltado para a minha área de conhecimento. O principal parceiro hoje de nossa universidade, vamos colocar aí dentro da perspectiva política, o principal parceiro hoje, que é o deputado Reginaldo Lopes, que várias vezes vem aqui, ele, antes de se vincular propriamente, ter um nome muito vinculado à universidade, ele, aqui em Lavras, ele teve pouco mais de 1000 votos. Na última eleição, Reginaldo Lopes teve aqui quase 10.000 votos. Trazendo então para a minha área, que trabalha com a área financeira de retorno,
é um excelente retorno vincular o nome à Universidade Federal de Lavras, porque ela, né, projeta, ela já tem esse nome. A estratégia de curto prazo é buscar, junto aos deputados, que nós temos inclusive aqui da nossa cidade, temos alguns contatos que já nos procuraram dizendo, né, sinalizando que tem interesse em atuar junto à universidade. Nós temos também situações que nós entendemos que o nosso quadro é extremamente qualificado, tanto docente quanto técnico, que é capaz de elaborar projetos, que é capaz de buscar editais, que é capaz de conseguir recursos também para dar continuidade, né, aos projetos existentes. Nesse processo mesmo de consulta, né, nós recebemos inclusive ligações, né, de gerentes de banco, querendo inclusive fazer parcerias com a universidade, né, querendo também envolver com a universidade. Por isso, nós reafirmamos que, independentemente de quem ocupe o cargo de reitor da Universidade Federal de Lavras, né, nós vamos ter condições sim de dar continuidade a esse processo, de dar continuidade, de buscar atender as demandas e de buscar recursos no curto prazo. Professor Escúforo, quais são suas estratégias para buscar recursos extras para o curto prazo, 2016, 2017? 3 minutos. Bom, na realidade eu acho que, mesmo sendo um ser pequenino e falível, como qualquer um dos que estão aqui, a gente já demonstrou isso ao longo de uma caminhada. A Universidade Federal de Lavras tem um orçamento matriz Andifes de 35 milhões, Pinais 4 milhões. A gente não chega a setembro. Isso para pagar as contas básicas da universidade. O que a gente faz? A gente busca professores, faz projetos sempre lastreados no plano de desenvolvimento institucional que tem a validade de 5 anos. Respeitamos a vontade da instituição. O que nos caracteriza é a rapidez e a qualidade dos projetos, até porque essa é uma das áreas em que eu tive a oportunidade de me desenvolver muito. Bom, a gente corre atrás de diferentes ministérios, nós somos atendidos por ministros e por secretários executivos dos ministérios, isso faz toda a diferença. Há reitores que passam 4 anos e não são sequer atendidos pelo secretário executivo do MEC, porque para isso é preciso que você conquiste credibilidade dentro do mundo político, que foi considerado aqui. O Reginaldo é realmente um parceiro dessa universidade, mas não é ele que arruma dinheiro não, viu, professor? É a luta de uma equipe, de uma enorme equipe. Ele faz parte dessa equipe, mas é uma luta de uma enorme equipe. E hoje, com as emendas impositivas, a realidade dentro do mundo político mudou por completo. Porque hoje, um deputado consegue liberar da emenda impositiva em torno de 70%. Disso, metade tem que ser aplicado na área da saúde e não vale construções, é só em hospitais. A outra metade, ele vai atender a base dele, e a base dele são diferentes municípios, com uma ponte, com um ônibus, com uma ambulância e com coisas dessa natureza. Então, se o senhor estiver pensando em conseguir recursos a partir de políticos, você pode ter certeza que a nossa universidade vai parar. O segundo quesito é que, se você conseguir arrancar mais de R$1 milhão de um banco para se instalar aqui dentro, você vai estar fazendo um excepcional negócio. Só que 1 milhão não completa nada daquilo que a gente necessita.
pergunta a ser sorteada. A pergunta tem o segmento de pós-graduação e será respondida inicialmente pelo professor Stolfaro. Há um projeto de lei no Congresso que visa, caso aprovado, cobrar mensalidade dos cursos de pós-graduação, lato sensu e mestrados profissionais. Qual a postura dos candidatos em relação a isso? O senhor tem 3 minutos. Bom, eu gostaria de considerar que a gente trabalha fundamentado nesse plano de desenvolvimento institucional, que ele é lastreado em consultas públicas, várias consultas públicas, depois ele é levado ao Conselho Universitário, sistematizadas as questões, levadas ao Conselho Universitário, é aprovado, e no caso do último plano institucional, houve uma comissão que fez a correção dele. No projeto original, em que estávamos nós, os pró-reitores da administração do professor Nazareno, e quando se falou em reforma da estrutura institucional, nós mantivemos o vínculo com departamentos. E foi a comissão revisora que integralmente apoia essa chapa que tirou a questão dos departamentos da nova estrutura da universidade, que precisa ser retrabalhada e rediscutida. Com relação à questão dos mestrados profissionais, eu quero dizer que nós somos radicalmente contra. Na nossa gestão, isso não será apoiado. E com relação às questões da graduação lato sensu, isso já há acórdãos do TCU. Na realidade, essa questão é vinculada aos mestrados profissionais, esse projeto de lei. A questão dos lato sensu já tem a questão definida pelo TCU de que tem que ser internalizado. E o que nós fizemos ao longo dessa caminhada foi reduzir gradativamente o número de cursos lato sensus e que houvesse total transparência na universidade de onde esses recursos, dos poucos cursos que ainda restam, são aplicados. Mas em relação ao mestrado profissional, que eu tenho o maior apreço, estamos inclusive criando uma pequena matriz para que esses mestrados possam ser melhor apoiados. Nós somos radicalmente contra a cobrança, porque nós somos a favor da Universidade Federal pública e gratuita, e não abrimos mão desse princípio. Professor Francisval, a mesma pergunta que eu repito. Há um projeto de lei no Congresso que visa, caso aprovado, cobrar mensalidades dos cursos de pós-graduação, lato sensu e mestrados profissionais. Qual a postura dos candidatos em relação a isso? O senhor tem 3 minutos. Quanto à nossa posição, nós entendemos que a universidade deve ser pública. Nós defendemos isso. Quanto ao lato sensu, existe sim essa possibilidade, e nós queremos deixar bem claro que a nossa posição é somente naquelas condições onde for estudado
com as unidades e preservando algumas situações nas quais nós julgamos de extrema importância. A graduação não pode, em hipótese nenhuma, ser prejudicada. Nós tivemos situações desse tipo no passado, quando a universidade, inclusive, era subfinanciada. Nós tivemos aqui, né, priorizado atividades, né, visando a entrada de recursos e até mesmo o financiamento da universidade. Então, nós não aceitamos esse tipo de ação. O que nós vamos fazer, caso, né, seja legislado, é sentar com as unidades e, naqueles casos onde for definido, onde verificar que não existe conflito e não prejudica a qualidade da graduação, nós vamos sim, né, em negociação com as unidades. Hoje já existe isso aqui, né, na nossa universidade. E um outro detalhe muito importante, a questão da qualidade. No passado, até em função daquela situação, nós tivemos uma série de cursos aqui onde, né, a qualidade não foi adequada, era visando muito mais a busca de recursos. Então, no caso do lato sensu, mestrado profissional também, né, nós temos a mesma posição, em hipótese nenhuma será cobrado. Do lato sensu, somente vai ser restrito a poucas situações, poucos casos, e nessas condições, onde a graduação não seja prejudicada, onde exista uma discussão muito transparente e onde a qualidade ela deve prevalecer sobre qualquer outra situação, né? Essas são as nossas posições. Finalizando agora esse bloco, a pergunta de discentes de graduação. A mesma pergunta é respondida pelos dois candidatos. Professor Francisco Alves, o senhor inicia a resposta dessa pergunta, que é sucinta. Como contornar a crise que virá? Pergunta curta e direta, né? A gente já tem colocado aqui. Nós sabemos que existe um momento, sim, de dificuldade, onde a gente enxerga, inclusive, que o político ele tem agravado o econômico. E há poucos dias atrás, lendo até um parecer de Prêmio Nobel, ele disse o seguinte: em muito pouco tempo, a situação do país, o que a gente tem divulgado, que é crítica, que é, né, não nego que temos problemas sim, até a questão, né, do crescimento, mas no parecer desse Prêmio Nobel, em muito pouco tempo nós vamos ter condições já de deixar para trás. Por quê? Porque o político tem agravado. Como resolver esse problema? A gente já colocou, né? Nós temos um quadro altamente qualificado de professores, de técnicos. Nós temos pessoas dispostas a trabalhar conosco. Nós temos uma equipe altamente qualificada também que trabalha conosco. Nós não entendemos que é possível sim, né, vencer esse momento, principalmente no ano de 2016, que já tem, inclusive, né, o próprio reitor já mencionou que conseguiu um bom orçamento. Então nós entendemos que é possível, no curto prazo, já resolver o problema. E com a nossa equipe, com a nossa, né,
condição também de conduzir um grupo, nós entendemos que vamos conseguir, num curto espaço de tempo, resolver o problema. Então, de uma certa forma, já foi respondido por meio de ações junto à classe política, de ações junto a parcerias público-privadas também, que a gente entende que é possível conseguir, com ações junto a editais, com ações, né, junto a outras possibilidades, a gente entende que é possível sim vencer a crise de uma maneira rápida. Fechando essa rodada de perguntas de um aluno de graduação, professor Escofro fecha o bloco. Como contornar a crise que virá? 3 minutos. Bom, os opositores nossos, quando a situação estava boa, consideravam que a gente conseguia recursos porque o governo investia muito, então estava muito fácil. A crise, na realidade, ela já chegou. 2015 nós estamos passando por uma crise brutal, se você considerar o conjunto das universidades brasileiras e o próprio país. Mas aqui nós estamos falando de universidade federal, pública e gratuita. E eu quero dizer a vocês que uma das estratégias que a gente tem que fazer, e ela está lastreada na credibilidade, é que, como nós sabemos que a matriz Andifes não paga conta, nesse momento, pelo compromisso com a instituição e não com cargos, nós já estamos trabalhando as discussões para o orçamento de 2017. E nós não estamos trabalhando só no MEC, nós estamos trabalhando em outros ministérios. Bom, nós já conquistamos, já do passado, porque a gente não espera chegar o ano. A nossa estratégia é uma estratégia muito focada, um excelente orçamento para 2016. Eu espero cortes, mas esse ano nós tivemos um corte de 31 milhões e meio daquilo que a gente conseguiu como orçamento. Nós havíamos conseguido um plus de 70 milhões e perdemos quase a metade. É óbvio que isso impacta muito a instituição. E o que nós fizemos? Nós priorizamos as pessoas. Aqui não se demitiu o terceirizado, aqui não se diminuiu o número de bolsas, aqui não se reduziu ou acabou com matriz de departamentos. Ainda lançamos o programa de apoio ao servidor técnico, onde ele se manifesta com a sua vontade o que o setor necessita. O programa de apoio ao primeiro projetos para os professores, dentre muitas outras coisas. Naturalmente que alguns projetos nossos tiveram que ser frustrados, e frustramos aqueles que não estavam focados no ser humano. E se vocês procurarem saber o que está acontecendo em outras universidades, eu dei o exemplo da UFRJ. A UFRJ no primeiro semestre não começou, no primeiro semestre não tinha greve não começou 14 cursos porque não tinha condição financeira de começar. Por que isso será? Vamos ao quarto bloco, que aproveita as perguntas da comunidade universitária, só que agora sendo 2 perguntas de cada segmento, e essas perguntas serão respondidas pelos candidatos, ou seja, são perguntas diferentes aos candidatos. Nós temos aqui os 4 segmentos, aliás, os 3 segmentos, na verdade aqui como discente e docente 4. Vamos aguardar aqui o sorteio da pergunta de qual candidato irá respondê-la. O professor Francisval responderá a pergunta
que está sendo sorteada pela Comissão Eleitoral e terá 3 minutos para respondê-la. Nós temos 6 blocos. Esse bloco tem a duração prevista de 24 minutos. Pergunta do segmento de docentes: como democratizar os conselhos superiores, já que hoje as reuniões são fechadas, as pautas não são debatidas com a comunidade previamente e nem as atas são divulgadas? Professor Francis Val, por gentileza. Na nossa chapa, é algo que tem sido um dos pilares da construção de toda a nossa proposta, diz justamente questões relacionadas a decisões, né, envolvendo a comunidade, participativas e também transparência. Nós temos um compromisso de ser eleitos, e nós estamos convictos que vamos conseguir. Nós vamos transmitir todas as reuniões, né, dos nossos conselhos, reservando aquelas situações, né, que envolvem a questão legal, mas nós vamos dar transparência nesse sentido, para que a comunidade ela tenha ciência do que os nossos conselhos, quais as decisões são tomadas, o que é discutido nos nossos conselhos, né, e inclusive como é a participação dos nossos representantes, que envolvem os nossos chefes, os nossos coordenadores, né, os eleitos também pelas diversas categorias. Então, isso é um compromisso nosso, né? Nós queremos dar transparência, e aí envolve transparência onde se toma a decisão na nossa instituição. Então, quanto a essa pergunta, para nós, para a nossa chapa, é muito tranquilo nesse sentido. Que é isso que nós queremos buscar, é isso que nós estamos propondo. Transparência nos conselhos onde se toma decisão na nossa universidade. E, inclusive, nos diversos critérios também que nós temos aqui, né? Nós queremos que a comunidade tenha ciência e saiba de cada situação, cada definição de alocação, que vai desde vaga para docente, vaga para técnico, bolsa de monitoria. Nós queremos dar transparência a todas essas possibilidades, porque isso facilita, inclusive, e evita tensão entre as nossas unidades, entre os nossos departamentos. E nas visitas, nós presenciamos isso aí. Muitos reclamando de outros por não ter, de forma muito clara, né, transparente esses critérios de decisão. Então, da nossa parte, né, podem ficar tranquilos que nós vamos dar transparência a essas decisões. A outra pergunta também de docente, agora direcionada ao professor Scofaro. Professor Scofaro, qual sua avaliação sobre a política de extensão e cultura da UFLA? Bom, nós acho que avançamos sobremaneira nas parcerias com a nossa cidade. A UFLA era uma instituição, a ESAL era uma instituição muito fechada, tipo uma redoma, onde aquilo que a gente gerava aqui dentro, lógico, a gente empurra a cidade com os salários, com os que os estudantes gastam, com as licitações que são feitas, isso é patente, claro. Mas a universidade, ela era pouco acessível à comunidade. E nós abrimos a universidade e hoje vocês veem como que as pessoas da cidade vêm caminhar aqui dentro. Só para dar um exemplo. Mas nós temos várias ações de extensão. Nós temos projetos de extensão extremamente bem definidos, muito voltados para a linha social. Nós temos projetos de requalificação ou de qualificação de mão de obra, porque
com a parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas, nós estamos oferecendo cursos de qualificação pelo Pronatec. Nós temos uma coisa maravilhosa que é o ProUni, que é o Pré-Uni, que é um cursinho em que nós bancamos as bolsas dos estudantes, bancamos o material escolar para preparar essas pessoas para ascenderem na vida, né, nos processos seletivos. Nós temos buscado uma ação muito forte e de integração com as prefeituras municipais, porque a gente sabe a crise que as prefeituras municipais passam por elas. Uma delas é de ensiná-los a fazer projetos para captar recursos que gerem bem-estar à comunidade. Outra delas é no treinamento e na qualificação de gestores das prefeituras para que não aconteçam tantos problemas como acontecem nas prefeituras. Temos um programa de estágio extremamente ousado e eficiente. Teria mais coisas nesse item, mas para eu poder falar um pouquinho da questão da cultura, temos estimulados todas as formas de manifestação de culturas junto com o DCE, junto com outros atores da comunidade. Temos trazido inserção teatral aqui para a nossa universidade. Temos buscado melhorar o nosso museu e outras coisas mais. Perdeu a primeira vez no braço. Pergunta do segmento de técnicos administrativos. O sorteio refere-se ao professor Francisal, que responde essa pergunta. Sabe-se que o orçamento da UFLA supere muito o orçamento da própria cidade e que exige que a reitoria trabalhe na captação de recursos capazes de suprir a necessidade da universidade. Pergunta: qual a sua experiência como gestor de um grande empreendimento como a universidade, por exemplo, e como o senhor pretende captar os recursos que a UFLA precisa para completar nosso orçamento? O professor Eduardo até disse agora há pouco, eu transfiro aqui a colocação dele, que a pergunta tem um sentido já de outras respondidas, mas o critério é através de sorteio. Então, dentro do critério, professor, a pergunta deve ser respondida. 3 minutos para o professor Francisco. A resposta é bem simples, diante do que a gente já tem dito. A universidade, ela tem um nome, ela consegue sim, né? O gestor tem importância, mas pelo nome da universidade a gente sabe que vai conseguir. Por isso que não é simplesmente pela experiência. Se for isso, então nós vamos ter que decretar, né, acabar inclusive com reeleição, vai ter que ter a continuidade, vai ser uma dinastia, porque do contrário nós não vamos ter possibilidade de mudança. Um novo nunca vai conseguir, recurso nunca vai conseguir, aí nós estamos transferindo o quê? Para até ferindo a administração pública, que é da impessoalidade. Então, a
preocupação nossa é, utilizando a força de trabalho nossa, utilizando o corpo docente, o corpo técnico, com projetos, submetendo a editais, buscando alternativas também em outros ministérios. Nós temos aqui da agricultura, que é um possível parceiro, nós temos da educação, nós temos de esporte, nós temos possibilidades também das emendas parlamentares, que a gente já disse, tem, inclusive com deputados aqui com base na cidade. Então, tem uma série de alternativas e nós estamos colocando de uma forma bem clara. Há uma necessidade da gente mostrar que a instituição ela é maior do que qualquer indivíduo. Senão, nós vamos então acabar com a reeleição e vamos deixar que o gestor permaneça enquanto ele viver, né? Que é algo que a gente não aceita também. Então, de uma maneira bem rápida, é isso que a gente gostaria de dizer. Dizem que só perguntas ofensivas, abusivas, que deveriam ser eliminadas. E, apesar do assunto já ter sido colocado, né, eu não tenho, a diretriz não me permite, eu acho que seria até mais proveitoso se o senhor não vamos, essa aqui já foi, mas é pela série que nós temos que seguir. Vamos à segunda pergunta do setor de técnicos administrativos. Quem responde é o professor Escófaro. O atual reitor da UFLA afirmou em assembleia dos técnicos administrativos que é óbvio que os servidores têm o direito de ir ao seu sindicato em horário de serviço, o que justifica então a abertura de 16 processos administrativos contra técnicos que foram ao SINDIUFLA em horário de serviço, porque o processo não se encerrou na sindicância e porque os dirigentes do sindicato, que também estavam lá nesse dia, não foram incluídos no PAD. O senhor tem 3 minutos. Bom, eu já considerei aqui e já fiz a leitura da legislação, e ela também é uma pergunta repetitiva, mas tenho o maior prazer em responder. Na realidade, o PAD foi aberto porque as pessoas se ausentaram do serviço, não todas, mas isso foi verificado depois do direito ao contraditório. A grande maioria das pessoas ali envolvidas num movimento articulado, sem solicitar a sua chefia, quebrando, portanto, a hierarquia do trabalho e deixando, portanto, o princípio fundamental de atender ao público, que é a nossa função de servidor público, por um período que girou entre 3 e 4 horas. Consultamos a Procuradoria Federal. A Procuradoria Federal considerou briga de sindicato, problema de sindicato. No entanto, saída de trabalho sem justificativa, sem que o chefe autorize, por um período extremamente longo, significa um ônus que você tem que dar o direito a essas pessoas de se justificarem. Simples assim. Agora,
considerei na reunião do sindicato isso sim, de que o servidor, é óbvio, o sindicato não funciona à noite, não só os dos técnicos, os dos docentes, que eles têm e podem ir lá no período de trabalho, desde que cumpram a regra básica e simples de solicitar ao chefe. E isso dentro de um movimento normal. Agora, o que aconteceu naquele PAD foi um movimento articulado. E no movimento articulado, a Procuradoria entendeu que essas pessoas, por ficarem 3, 4 horas sem a aquiescência dos chefes, tinha que ser apurado. Tanto que ao final as justificativas foram razoáveis e nós arquivamos com a obrigação dessas pessoas reporem aquele tempo no serviço. Simples assim, para não lesar o contribuinte brasileiro. No sorteio, quem responde é o professor Escóforo. A primeira pergunta de discente de pós-graduação. Qual a proposta dos candidatos para minimizar os problemas gerados pela intensa pressão psicológica exercida sobre os estudantes de pós-graduação, acarretando-lhes transtornos psicológicos e levando-os frequentemente à desistência e abandono dos programas de pós-graduação? O senhor tem 3 minutos. Bom, hoje, em qualquer curso de pós-graduação, os coordenadores, eles são eleitos pela comunidade. Os membros do colegiado, a mesma coisa. Então, eles não são indicados pelo reitor. Eles são eleitos por aquela comunidade vinculada ao curso de pós-graduação. Eu tenho certeza que essa é uma questão absolutamente pontual e, naturalmente, que se houver um comunicado à chefia daquele departamento, ao coordenador da pós-graduação, se ele souber que algum professor está passando da linha do aceitável, ações no âmbito do departamento, porque o coordenador identifica, o chefe do departamento é o responsável administrativo pelo departamento. Portanto, toda a responsabilidade sobre os professores de cada departamento é do chefe do departamento. Então, se existem questões dessa natureza, é porque está existindo uma falha. Ou de não haver uma comunicação a quem dirige a pós-graduação, e aí, sem essa comunicação, ele não vai adivinhar, ou se há uma comunicação e se o coordenador coloca isso para o chefe do departamento, o chefe do departamento está se omitindo. É uma questão delicada porque ela foi considerada sem pontuar. Agora, do ponto de vista da universidade, nós temos um serviço psicológico super bacana lá na Praeg.
e robustecendo esse serviço psicológico a cada semestre. Qualquer pessoa que se sentir de alguma maneira com algum grau de depressão pode recorrer a esse serviço, porque ele é espetacular. E ainda existe um canal que, se a pessoa não quiser se expor, ela pode fazer, inclusive, uma denúncia anônima à ouvidoria, desde que ela caracterize qual é o curso, para que a gente possa chamar as pessoas que têm a responsabilidade de gerir a pós-graduação e o chefe de departamento para equacionar o problema. A segunda pergunta de pós-graduação de alunos discentes, agora direcionado ao professor Francis Val. A pergunta, professor: quais são suas propostas para a melhoria do transporte noturno, tanto o transporte público quanto o transporte interno mamute? Nessas visitas nossas, nas conversas com os estudantes dos cursos noturnos, uma das grandes reivindicações é justamente essa questão do transporte. Quanto ao transporte da concessionária, há uma necessidade. Nós entendemos que a universidade ela não vive isolada do município. Nós temos aqui uma cidade dentro da cidade de Lavras. Então há uma necessidade de sentarmos com o poder público municipal, de estudarmos a possibilidade até de aumentar, de permitir que outras concessões, se for possível, questão legal, dando aí concorrência e permitindo que os nossos estudantes tenham acesso a um transporte. Quem usa o transporte público sabe muito bem o que é vir de ônibus para a noite, inclusive professores reclamam a respeito disso aí, o que eles sentem, como eles sofrem em relação a isso. Então há uma necessidade urgente de conversar com o poder público municipal nesse sentido, ou aumentar o número de linhas, ou permitir que outras empresas tenham a possibilidade aí de oferecer também o serviço. Quanto ao transporte interno aqui, nós precisamos também verificar e permitir que mais voltas sejam dadas durante, principalmente, aqueles períodos que tem uma demanda maior. E aí vai, inclusive, questão de horários. As reclamações são, muitas vezes, o ônibus ele não passa no horário, não espera, inclusive, até o fim do horário de aula, ou o estudante tem que sair correndo e tem que perder parte da aula para tomar no caso, o transporte, ou senão ele tem que arrumar outra forma de descer. Então, qual que é a solução nossa? Aumentar o número de circulação, permitindo assim que atenda melhor, principalmente naqueles horários com demanda maior, e negociação junto ao poder público, tentando aí a possibilidade de ou aumentar que outras empresas tenham também acesso, ou se não, com a pressão, com a conversa, permitindo aí que aumente a frequência também das linhas presentes hoje. Vamos ao sorteio para fecharmos o bloco de número 4 com as perguntas direcionadas aqui aos candidatos dos discentes de graduação.
Posteriormente, o bloco 5, nós iremos aqui ter a participação dos candidatos à vice-reitoria. E já no bloco 6, que finaliza esse segundo debate, aí já as considerações finais dos dois candidatos a reitor. O sorteio, como sempre, antecede aqui a formulação das perguntas. Quem responde é o professor Escóforo. Como é definida a proporção das representações de estudantes técnicos nos conselhos da UFLA? Há como aumentar a representação dos estudantes? Bom, na realidade, na lei de diretrizes de educação, é definido como que deve ser a composição de qualquer conselho. 70% da composição tem que ser de docentes, 70% tem que ser de docentes e 30% ele tem que estar distribuído entre técnicos, discentes, e aí discentes tanto da graduação quanto da pós-graduação, e representante da comunidade, nesse caso especificamente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no CEP, no Conselho Universitário e no Conselho Curador, que é aquele que aprova as contas da universidade no final do ano. Hoje, na relação da universidade, né, nesses 30%, nós temos um pouquinho mais de discentes, porque às vezes saem algumas pessoas e até que haja uma nova eleição, né, isso demora um pouquinho, mas nós temos um pouquinho mais de discentes do que de técnicos administrativos. O que a gente vai buscar é que isso seja equitativo, a representação de técnicos equitativa à representação de discentes dentro desses 30%, lembrando que é necessário ainda a representação da questão da comunidade, né, de representantes da comunidade. Infelizmente, isso é uma lei. Em um Estado democrático e de direito, a legalidade ela é a base. Então você tem que cumprir as leis enquanto elas estão em vigor, né? Essa é a questão. Só em relação a uma outra questão, que é o transporte interno da universidade, eu quero dizer que a gente já se compromissou com o DCE de viabilizar um segundo mamute, porque o mamute roda até as 23 horas, mas o número de pessoas ele é cada vez maior. Posso sim, porque eu estou no meu tempo, e nós vamos viabilizar um segundo mamute. Professor Francisco, uma pergunta de alunos de graduação. O reitor deve atuar politicamente em Brasília. Como fazer isso? A ação do reitor, ele como líder máximo da instituição, ele tem que cuidar internamente das necessidades, auxiliar, trabalhar no planejamento da universidade, trabalhar, né, é o
porque a gente tem dito, inclusive, né, com a nossa equipe, e já foi dito aqui também no outro debate, o reitor, na verdade, ele tem que trabalhar no sentido de dar condições para que cada um se empenhe no seu melhor aqui na universidade. Então, esse é um trabalho essencial. Quanto à atuação em Brasília, é claro, ele como representante, ele tem que correr atrás, ele tem que buscar recursos, ele tem que buscar, né, situações que melhorem a condição da universidade. Esse é o papel do reitor, sim. Mas ele não pode esquecer do que acontece aqui dentro, porque isso tem sido um dos grandes problemas que nós estamos presenciando nas diversas visitas que fizemos, onde, né, a preocupação com a forma de decisão aqui dentro, com cultura do medo aqui dentro, com intimidação aqui dentro. Então, o papel do reitor, além dessa ação em Brasília, ele tem por obrigação também de cuidar para que o ambiente de trabalho, para que as relações aqui dentro sejam harmoniosas, porque senão nós não temos uma universidade sustentável. Então, essa é a ação do reitor. Ele não pode se preocupar simplesmente com a ação externa, mas tem também que atuar de forma a amenizar, permitir que haja uma participação, permitir que, né, as decisões sejam de forma compartilhadas, permitir que ocorra um planejamento discutido com a comunidade. Essa é a ação do reitor, e não somente a ação externa, que é de extrema importância, né, principalmente porque nós dependemos de recursos. Isso aí não tem dúvidas a respeito disso. Vamos ao bloco 5, onde nós teremos a participação dos candidatos à vice-reitoria, que farão perguntas entre si, com a previsão de duração de 28 minutos. É só uma questão de ordem aqui. A gente bebe muita água aqui e eu estou precisando ir na casinha. Então, antes senão a Edna vai me apertar. Só um minutinho. Enquanto damos essa pequena pausa, eu lembro que os candidatos farão perguntas entre si, estas de forma alternada e naturalmente com o mesmo procedimento das anteriores. 3 para pergunta, nós temos depois 1 para pergunta, 3 para resposta, 2 para réplica e 1 minuto posteriormente para réplica. E, posteriormente, na participação desse bloco, aí sim, fecharemos o segundo debate com o bloco de número 6, com as considerações finais dos candidatos à reitoria. Nós queremos aqui destacar a comissão eleitoral, o professor Eduardo Pinto Filgueiras, é o presidente, vice-presidente, professor Giovanni Francisco Rabelo, secretária, a técnico-administrativa Ismene Nicolini, fazendo parte também da comissão, como membro, a técnico-administrativa Lilian Carla de Freitas, a estudante de pós-graduação, aliás, o estudante de pós-graduação Guilherme Ramos Demetrio Ferreira e a estudante de graduação Natália Carvalho Ferrioli. Bom, sorteio já realizado pela comissão eleitoral. Nós temos a pergunta, portanto, inicialmente do professor Luiz Antônio Bastos, o Chacrinha, para a professora Edna Vilela. Professor Chacrinha, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, professora Edna. Desculpe. A pergunta é a seguinte: quando a gente vê o plano de trabalho de vocês, gestão 2016-2020, que eu fiz questão de ler, a gente tem a impressão de que é um plano de uma chapa de oposição, com muitas negativas à gestão atual. Por exemplo,
na PRG, está aqui no item 6, abre aspas, a PRG, em conjunto com os colegiados de curso, deve propor conjunto de regras simples e eficientes que levem todos os discentes a de fato se comprometerem com a qualidade de sua formação. Vocês então, fecha aspas, vocês estão assumindo que na gestão de vocês essas propostas, essas regras não foram simples nem eficientes e que nem os alunos se comprometeram com a qualidade de sua formação? Professor Luiz Antônio, na verdade nós estamos num momento de plena expansão e transformação na nossa universidade. Qualquer projeto pedagógico não pode ser estático. As regras podem mudar e devem mudar quando necessárias. Vou dar alguns exemplos para o senhor das inovações que aconteceram, que nós precisamos avançar sim. Em momento algum nós dissemos que nós não precisamos avançar, na graduação também, assim como em outros setores. Por exemplo, os modelos pedagógicos adotados recentemente na UFLA, exemplo do PBL, para a medicina, misto e também para a ABI, vai nos dar, sim, a segurança de trabalhar em modelos pedagógicos completamente diferentes. Trabalhar o PBL, por exemplo, que é o aprendizado baseado em problemas, que cria uma estrutura de situações que são motivadoras para os nossos estudantes, é fundamental e importante. E nós queremos saber o resultado disso. A ABI, por exemplo, o estudante conseguir trabalhar e escolher seu curso até o último período, isso é uma inovação. Então, quando a gente fala dessas necessidades, o tempo inteiro, professor, nós temos que ser críticos, sim. E vou dizer para o senhor que, nessa campanha, apesar de ser muito cansativa, de nós estarmos muito exaustos, a gente percebe, sim, que há necessidade de mudança. Imagina só como que essa instituição ficaria sem rumos se nós não tivéssemos que inovar o tempo todo. Então nós temos que trabalhar sim para as melhorias constantes. E muito mais, professor. Isso tudo aproveitando o que nós temos de maior competência na nossa instituição. Então eu vejo, por exemplo, que hoje o fato de a nossa universidade ser uma universidade que caminha para um lado mais plural, eu fico muito satisfeita quando eu vou no departamento de educação e sei que nós vamos poder contar sim com um grupo jovem que está chegando e que tem competência sim, eu nunca neguei isso em momento algum. Quando a gente pode contar com servidores técnicos altamente comprometidos e que têm, sim, sugestões fantásticas. Então, nós estamos aqui, professor, sempre para ouvir. É que não dá para soltar um foguete cada vez que a gente trabalha nessa linha. Mas eu quero dizer para o senhor que a gente tem trabalhado, sim, de forma compartilhada e sempre no sentido de desenvolver mais. Então, há necessidade de melhorar na PRG? Nós não temos dúvidas. Há necessidade de melhorar na PRPG? Não temos dúvidas. Assim como acontece na pesquisa, como acontece na extensão, como acontece nos assuntos estudantis e comunitários. Então, nós entendemos que é sempre possível aprimorar. Isso não quer dizer que a gente não tenha tentado melhor e que as pessoas também que estão lá não tenham tentado melhor. Professor Chagrinha, 2 minutos, por gentileza. Muito boa explicação, né? Agora, a gente tem que ter cuidado no escrever, né? Porque você interpreta dessa forma, mas quem lê o que está escrito aqui, agora, se não tiver o cuidado ao escrever, né? Você agora justificou, então agora eu entendo a posição, né? Mas escrever também tem que se tomar cuidado. Aliás, aquilo que se escreve é o que fica. E outra coisa que tem aqui, na PRAEC, vou dar um outro exemplo de uma ação que está aqui que eu acho que é impossível de ser realizada, falando o item 3 aqui na PRAEC. A PRAEC, junto às provedorias, manterá monitoramento de vigiar, rastrear
individual, monitoramento individual de discentes contemplados e com bolsas institucionais, assim como monitorar os seus orientadores, quando for o caso, para a manutenção da bolsa de forma meritória, mesmo para os que têm vulnerabilidade socioeconômica. Então, eu acho isso aqui uma coisa que vai difícil de ser feita na prática, porque a PRAEC já está sobrecarregada de trabalho, pelo que a gente conversou com eles lá. Eles não teriam condição de fazer esse trabalho, que eu acho que vocês queriam também dizer, é supervisão, né? Nem não é monitorar, é vigiar, é rastrear. Individualmente, né? Quase 300 bolsistas aqui de bolsa institucional, e os orientadores, eu acho que fica inviável aí na prática. E a exemplo disso aqui tem muita coisa escrita que não dá tempo da gente poder levantar, mas que a gente, com uma proposta de trabalho, tem que ter cuidado no escrever. A sua pergunta. Professor, o monitoramento das bolsas institucionais, ele já existe. O monitoramento aí não é no sentido pejorativo de vigiar de forma alguma. Primeiro, nós estamos gastando sim um recurso público, então nós queremos saber o desenvolvimento desse estudante durante o momento que ele recebe uma bolsa institucional. E isso é feito, e nesse semestre, para o senhor ter uma ideia, em função dos relatórios, nós detectamos que há falha sim. Nós precisamos rever, inclusive, algumas situações de estudantes, e eles sabem disso, porque o professor João Almir fez uma reunião específica para tratar desse assunto, professor, dizendo, olha, os estudantes que são reprovados por motivo de falta é muito grave. Num relatório, isso pode ser levantado. Então, nós temos que respeitar, sim, o recurso público que nós utilizamos aqui, professor. Então, o monitoramento é possível, ele já é feito e ele precisa ser aprimorado, sim. Vimos que é um sistema novo usado na instituição e todo sistema novo carece, sim, de inovações. E é nesse sentido que nós trabalhamos. Professora Edna, a senhora tem direito à sua pergunta, a sua primeira pergunta, com um tempo de 1 minuto. Professor Luiz Antônio, quais as ações a serem desenvolvidas por vocês em relação ao tema inovação na UF? Consideramos que temos que agregar valor às commodities muitas vezes desenvolvidas aqui, principalmente na área de ciências agrárias, na qual nós dois atuamos. E principalmente porque existe um parque tecnológico para ser implementado no próximo ano. Parece que a senhora, professora, não teve o cuidado de ler as nossas propostas, como eu tive cuidado de ler de vocês. Porque nós temos aqui, né, ações para inovação e desenvolvimento tecnológico, temos 11 itens que são abordados, e eu vou ler alguns aqui, até que o tempo aí estoure, né? Fomentar uma cultura empreendedora por toda a UF por meio de cursos, palestras, aproximar a pesquisa e a criação de novos produtos e serviços através do estímulo ao primeiro protótipo, criar a fábrica de protótipo, reformular o processo de transferência tecnológica, profissionalizar o Bintec, estabelecer parcerias com escritórios, depósitos de patentes renomados, estabelecer parcerias, abertura de capital para a busca de nova oportunidade de financiamento, estimular a formação de equipe multidisciplinares para o desenvolvimento de negócio, aproximar os diversos programas de pós-graduação com o parque tecnológico para a geração de trabalhos, realizar concurso de feira de ideias inovadoras, tendo como prêmio o financiamento de trabalho de inovação, promover cursos sobre alternativas de financiamento de novos negócios, incentivar o fortalecimento de empresas locais para o povoamento do parque tecnológico, exemplo de Santa Rita de Sapucaí, e criação de um sistema local de inovação envolvendo instituições públicas e naves. Então a gente tem sim várias propostas para essa questão que foi perguntada. 2 minutos para a réplica. Professor, eu não disse que vocês não tinham propostas. Na verdade, o planejar é bem diferente de realizar. Colocar no papel é bem diferente de realizar.
Eu tenho a satisfação de ter participado da implantação da inovação aqui na UFLA, na Pró-Reitoria de Pesquisa, e vou dizer para o senhor que a prática é bem diferente da teoria. Nós temos sim que garantir hoje o fortalecimento e a estruturação do Unitec num momento difícil, que nós não temos apoio do governo federal, hoje o apoio é só do governo estadual e temos problemas sim de implementação de bolsas, porque temos ainda dificuldade de colocar pessoas lá em função de um passivo que existe na instituição. Temos que fortalecer a incubadora de empresas de base tecnológica e mais do que isso, professor, habitar um parque tecnológico não é fácil. Buscar empresas voltadas para pesquisa e desenvolvimento talvez seja o nosso maior desafio nesse momento. E além disso, uma situação que nós já temos vivido aqui na UFLA é entrave em relação à lei de inovação que foi aprovada no ano de 2004. Existem alguns artigos da lei que, na verdade, são incompatíveis com a lei 8.112. Isso tem criado algumas situações difíceis para os nossos pesquisadores que inovam, desenvolvem tecnologias, muitas vezes aqui dentro da UFLA, e não conseguem fazer patentes e registros porque esbarra na lei 8.112. Então, nós temos problemas a serem resolvidos. As propostas e o que a gente sabe de inovação nos leva a crer que nós já estamos no segundo passo, além das propostas que foram colocadas pelo senhor. Você falar que só planejar é fácil, nós colocamos, nós não estamos na gestão administrativa da universidade. Mas isso aí, com certeza, eu vou levar em conta a hora que estiver na vice-reitoria da universidade. Uma boa dica que você me deu, que eu vou trabalhar e procurar. Professor Luiz Antônio, o senhor tem direito à sua segunda pergunta. Com tempo de 1 minuto para formulá-la. Professora Edith, você tem um currículo excelente, né? Sou testemunha disso, né? Tá de parabéns. Você é a parte aí de pesquisa, ensino, né? Muito bom o seu currículo. Agora, eu não vi o seu currículo, tá? E eu gostaria de saber se você já teve a oportunidade de participar como membro de diretoria de algum sindicato, como por exemplo aqui a ADUF. E se não participou, você poderia me explicar as razões por nunca ter participado? Professor, por priorizar o que consta no edital do qual eu fiz o concurso. Eu preciso priorizar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por entender que ensino, pesquisa e extensão são importantes. E muito mais que isso, professor. Eu procuro fazer tudo muito bem feito mesmo, embora eu nem sempre consiga, e com a ajuda de muitos, quero dizer para o senhor, com a ajuda de muitos. Eu acho que o fato de conseguir trabalhar bem ainda a pesquisa, mesmo afastada, nesse momento, não totalmente afastada, porque eu consigo ainda orientar 20 meninos, considerando graduação, BIC Júnior e pós-graduação. E com muito sacrifício. Não é fácil nós conciliarmos, mas eu tenho que, como servidor público de uma instituição pública, tenho sim um compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão, não desmerecendo as pessoas que fazem parte de um sindicato, que isso fique bem claro. Pois é, professora Edith, eu acho que se você tivesse participado ativamente de um sindicato, principalmente de uma gestão administrativa, sua visão sobre o sindicato seria outra. Com certeza haveria um relacionamento, você como ocupa uma gestão, está na gestão da universidade,
você teria um relacionamento diferente com os sindicatos. Eles seriam mais respeitados. A visão de que um sindicato atrapalha a gestão de, pelo que a senhora falou, que quem está lá não está fazendo ensino, pesquisa e extensão, ela é muito simplória, né? E isso faz com que às vezes se tenha uma visão distorcida e por isso surge o conflito, né? Mas você ainda tem tempo aí pela frente, você ainda pode participar, né? 1 minuto para a frente. Professor, em momento algum eu disse que quem está no sindicato não se dedica ao ensino, pesquisa e extensão. Talvez o tempo que eles gastem trabalhando as ações junto ao sindicato, que são importantes sim, é o tempo que eu me dedico à vice-reitoria nesse momento. Então eu não disse, e eu tenho certeza que no sindicato também tem pessoas que se envolvem com ensino, pesquisa e extensão. Mas eu respeito muito o sindicato sim. Qualquer representante de sindicato que estiver aqui hoje, nesse momento, eu desafio qualquer um que esteja aqui hoje, que não tenha sido atendido por nós, quando de solicitação. Eu nunca faltei ao respeito com qualquer membro do sindicato, professor, independentemente de quem esteja à frente. Então eu desafio qualquer um que esteja aqui, membro de sindicatos, de docentes e de técnicos, que eu tenha desrespeitado vocês em algum momento. Professora Edila, a sua segunda pergunta. Professor Luiz Antônio, eu gostaria de saber se o senhor realmente acredita que a gestão da UFLA é centralizadora. Eu quero a sua opinião, professor, a sua. Não tenho dúvida. Professora Edila, a sua réplica, 2 minutos. Então eu gostaria de dar mais um exemplo. Vou responder por um exemplo. O senhor e o professor Francis Val fazem parte do conselho universitário máximo dessa instituição, que é o CUNE. Nos 2 casos de forma democrática, porque o professor Francis Val se candidatou à chefia de seu departamento. E o senhor, professor Chacrin, colocou o seu nome e a comunidade como representante dos professores titulares por meio de eleição, ou seja, de forma democrática. Eu gostaria de ressaltar que os assuntos que são importantes e que entram numa pauta de reuniões de conselhos não são criados na reitoria. E todos, quando chegam no conselho, já passaram por decisões colegiadas em diferentes instâncias. Assim, professor, como que o senhor classifica as decisões tomadas nos conselhos superiores do qual o senhor faz parte? Porque eu acredito que o senhor não pensa assim, até mesmo porque o trabalho do senhor nos conselhos é reconhecido e é um trabalho muito bem feito. E eu não tenho dúvidas, quando eu estou principalmente presidindo os conselhos, eu vejo a sua posição, o cuidado que você tem em relação a todos os assuntos de pauta e me surpreende desconsiderar que as decisões tomadas no conselho são de forma centralizadora e que não se tem acesso às informações antes, porque todos recebem a pauta com antecedência e todos têm depois acesso, sim, à ata desse conselho. Professora Edila, existem casos e existem casos. O próprio reitor, aqui no debate anterior, ele colocou a situação lá do Instituto Federal do Sul de Minas, que ele vai levar ao Conselho Universitário, quando estiver os estudos mais avançados, e lá então nós vamos ter que definir se vai ou não vai aprovar aí a vinda desse instituto aqui. Então, a forma como às vezes é feita essa consulta ao CUNE, vai lá no CUNE.
certo? Mas já vai lá como se dizer, com a faca no pescoço, em alguns casos, para poder já decidir. É lógico que se você chegar lá com uma proposta lá do IFSU de Minas lá, eu vou aprovar, porque eu sou favorável aos cursos técnicos aqui, vai ser muito bom para mim. Mas eu quero ter a oportunidade de discutir antes quais cursos nós vamos trazer, como é que isso aí vai ser bom para a universidade ou não vai. É essa a maneira como é feito. Tá? É isso. Vamos ao sexto e último bloco com duração de 10 minutos, sendo que nesse bloco os candidatos a reitor, eles têm 5 minutos para cada um para suas considerações finais, o qual é feito mediante, como nós já acompanhamos, o sorteio, o qual o professor Francisval, ele tem aqui inicialmente a possibilidade de fazer a sua consideração final. Por gentileza, o senhor tem 5 minutos. Estamos chegando na reta final da campanha, em termos para o que vai ocupar o cargo máximo de nossa instituição, para um momento de extrema importância para a nossa instituição. Nessa fala final nossa, nós queremos ressaltar alguns pontos, em função propriamente até de conhecer uma UFLA invisível que muitos não conhecem e que seria muito importante que a comunidade ela tivesse uma visão dessa UFLA invisível. Nós não temos dúvidas do papel nosso, da importância de ter pelo menos as 2 chapas para abrir esse espaço de discussão, abrir esse espaço para que essa reflexão fosse feita. Nas visitas que fizemos, nós podemos conhecer problemas que nós tínhamos uma dimensão, mas nós podemos verificar que ela foi muito maior do que a gente imaginava. Com isso, nós presenciamos também uma UFLA que, com um projeto existente, existem uma série de gargalos, uma série de problemas que nós temos que atacar. A proposta, ao colocarmos o nosso nome, ao entregarmos uma proposta, nós deixamos bem claro que nós não somos contra a Universidade Federal de Lavras, muito antes pelo contrário. Nós apresentamos uma proposta de gestão, uma forma diferente de gestão, onde valorizar as pessoas deve ser um ponto central na gestão, onde planejar antes da expansão deve ser um ponto central, onde ouvir, ter a possibilidade do diálogo antes de acirrar conflitos, antes de... é algo extremamente importante também na nossa instituição. Então, a proposta nossa, e nessas visitas nós deixamos muito claro que, a partir do momento que encerrou esse processo também, nós somos UFLA, nós não somos partidários de Chacrinha e Francisval ou partidários de Escofra e Edna. Nós somos UFLA, nós queremos o melhor para a nossa instituição. E é isso que tem que ficar muito claro aqui. Nós entendemos que temos uma proposta que podemos resolver grande parte dos problemas que nós temos hoje em função do formato de gestão atual. É isso que nos motivou, é isso que fez com que assumíssemos essa disposição também de conhecer melhor a nossa comunidade, visitar as unidades, visitar os pontos. Então é importante aqui a gente enumerar alguns pontos que merecem ser atacados de imediato e que faz parte da essência da nossa proposta. A questão da centralização é perceptível. Decisões que são tomadas, como já foi dito aqui, quantas das decisões nós, quando chegamos no Conselho, nós tomamos conhecimento
pode ser com poucos dias, com a convocação, que é oficial, mas não há, muitas vezes, situações de discussão e de avaliar se aquelas decisões, é o que eu tenho dito também, que muitas vezes quem decide não é quem paga a conta. E é isso que a gente tem vivenciado aqui na nossa universidade. Muitas decisões que são tomadas, quem está decidindo não é quem vai pagar a conta. Quem paga são as unidades, são os departamentos, são os docentes. Então, a nossa proposta, nós entendemos que é viável, nós entendemos que a universidade precisa refletir a respeito disso, nós entendemos que são ações que precisam ser tratadas de imediato, inclusive, porque essa questão dos conflitos, da abertura para diálogo, da possibilidade de pensar contra ou diferente do que está posto, isso a gente tem que resgatar e a gente tem que saber administrar isso. E temos que aceitar, porque do contrário, a melhor, a gente chama, a parte mais importante da instituição não é a estrutura, são as pessoas que aqui trabalham. São as pessoas que permitem modificar o que nós temos aqui. E nós temos um quadro altamente qualificado, temos um quadro de docente e de técnico competente que merece uma avaliação, merece esse respeito nesse sentido de permitir que pense diferente, que o pensar diferente não é pensar contra a nossa instituição. Muito obrigado. Professor Escófolo, também com suas considerações finais, com um tempo máximo de 5 minutos. Bom, eu gostaria de, antes de considerar o foco da minha fala, considerar que foi levantado aqui que em 2014 nós abrimos 47 pares. É muito feio a gente inventar números. Na realidade foram 11 pares. Eu gostaria de considerar que na fala inicial eu não concluí uma linha de raciocínio, e a dimensão universidade, quem vem construindo essa dimensão universidade é essa corrente que começou com o professor Nazareno e tem a sequência em mim e na Edila. Nós estamos buscando a dimensão universidade. E por que nós estamos buscando a dimensão universidade? Porque a comunidade da UFLA, que participou nas audiências públicas do Plano de Desenvolvimento Institucional, assim o definiu. É interessante como uma chapa fala em centralização e não quer respeitar o plano de desenvolvimento institucional da instituição, e que não quer respeitar que todos os que estão nos conselhos foram eleitos, não foram indicados pelo reitor, e votam segundo a sua consciência. Mas eu queria dizer que é muito importante que nesse contexto da gente seguir na linha da dimensão universidade, a gente fortalecer outras áreas do conhecimento, e a gente já assumiu esse compromisso, inclusive na nossa proposta, que é ampliar o fortalecimento da área de letras, de ciências humanas, e tentar avançar para o mundo das artes, que é uma coisa que a universidade ainda não chegou lá do ponto de vista de cursos. Estou falando de cursos formais no mundo das artes. Bom, a nossa tônica sempre foi ouvir. As administrações anteriores dessa instituição nunca sentaram com sindicatos. Nós recebemos os sindicatos mais do que os nossos pró-reitores, muitas vezes. O tempo inteiro nós estamos dispostos a dialogar.
respeitamos e gostamos, independente de posições, nesse momento inclusive. Queria considerar que, ao ser considerado aqui que a maneira qualitativa de se avaliar uma universidade demonstra que a maneira quantitativa como os índices internacionais e os índices nacionais a qualificam é a mais clara demonstração de desrespeito à nossa comunidade, sejam os discentes, sejam os técnicos, sejam os docentes. Porque se dentro da regra do jogo que está aí, nós estamos avançando de uma maneira espetacular, como colocar isso em xeque? É a mesma coisa que colocar em xeque o trabalho de todos nós, porque é com a força do conjunto, é com a força de time que a gente vence as adversidades. E nós vencemos as adversidades e elas sempre vão existir. Muda o endereço, mas elas sempre vão existir. E eu queria considerar que, em relação à transparência de conselhos, já foi pactuado com os sindicatos que nós vamos transmitir as reuniões de conselho. Isso já está pactuado. Então, logo a gente retorne à reitoria pós-processo eleitoral, a gente já assina esse pacto. Então, eu queria ainda ressaltar que hoje é o dia da consciência negra e pedir a vocês todos o voto na chapa Escoforo e Edna.